Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Há pessoas que se sentem literalmente acorrentadas a certos hábitos, certas atividades, ouso dizer, até mesmo a certos pecados. E, também existem coisas que nos perseguem e não nos deixam escapar sem lutar. Problemas familiares, problemas de saúde, questões internas do coração e da mente, como preocupação e estresse. Até mesmo na terra estamos lidando com alguma coisa. Às vezes, nossa reação é fugir dos nossos problemas. Mas não importa o quão longe corramos, eles sempre parecem nos alcançar. Às vezes, nossa reação é simplesmente desistir e nos deixar escravizar. Mas Jesus Cristo nos oferece uma opção melhor: liberdade. A Bíblia, em João 8, versículo 36, diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Além disso, 2 Coríntios 3, versículo 17 diz: "Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." Se você invocar o nome de Jesus, Ele o libertará, não apenas parcialmente, mas completamente. Você pode descansar de todo o trabalho árduo e esforço que tem feito para sair da prisão em que se encontra. Com uma única palavra, com um único toque, Jesus Cristo pode libertar você de todas as correntes e grilhões que o prendem. Mateus 11, versículos 28 a 30. "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Hoje, se você está se sentindo cansado, é hora de parar de buscar respostas com suas próprias forças. Você nunca se libertará confiando apenas em si mesmo. Você só precisa confiar em Jesus. Busque a Jesus e você encontrará liberdade. Busque a Jesus e você encontrará força. Busque a Jesus e você encontrará alegria. Ele está mais perto do que você imagina. Ouça o que Davi disse no Salmo 118, versículo 5. "Na minha angústia, clamei ao Senhor. O Senhor me respondeu e me libertou." E se você ler Gálatas 5, versículo 1, a Bíblia diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." O problema conosco, como seres humanos, às vezes, mesmo depois de termos sido libertos, podemos ser tentados a voltar aos nossos antigos hábitos, às mesmas coisas que antes nos escravizavam. Nesses momentos, devemos permanecer firmes na palavra de Deus. Quando compreendemos plenamente a gravidade da situação da qual Ele nos resgatou e o quanto não merecemos essa salvação, tornamo-nos mais gratos pela liberdade que temos. 1 Pedro 2, versículo 16. "Vivam como pessoas livres, não usando a liberdade como pretexto para o mal, mas vivendo como servos de Deus." Jesus não apenas nos liberta de algo, mas nos conduz a algo maior. Jesus nos liberta não simplesmente para que nos libertemos de um vício, mas para que possamos nos tornar servos fiéis e obedientes em seu reino. Por causa dele, somos livres para proclamar sua obra redentora em nossas vidas. Somos livres para amar os outros como ele amou e para encorajar aqueles ao nosso redor. Somos livres para usar nossos dons e habilidades para servir ao corpo de Cristo. Somos livres para realizar coisas incríveis em seu nome, mas, antes que isso aconteça, precisamos entregar todos os nossos problemas a Ele. Clame a Ele hoje, e Ele aliviará seus fardos. E agora, nesta próxima parte, gostaríamos de compartilhar com vocês o significado da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Começando com o que diz Efésios 1, versículo 3. "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo." Agora, talvez você esteja se perguntando, quais são essas bênçãos espirituais que recebemos em Cristo? Bem, se prosseguirmos para o versículo 4, descobriremos que somos abençoados porque Deus nos escolheu.
A Bíblia diz: assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Percebam algo aqui. Santos, é por meio de Jesus Cristo que somos escolhidos por Deus. É em Jesus Cristo que somos escolhidos por Deus. E é por causa de Jesus Cristo que somos escolhidos por Deus. Passando para Efésios 1, versículo 5. Somos abençoados porque Deus nos adotou, a Bíblia diz, tendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, embora a humanidade tenha desobedecido a Deus desde o princípio, com Adão e Eva, e introduzido o pecado no mundo, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Ele, que era sem pecado, tomou o nosso lugar como pecadores. Ele literalmente carregou o peso do mundo, os pecados de todas as pessoas que já viveram. Jesus Cristo pagou o preço por tudo isso e satisfez a ira de Deus. E assim, quando Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está nos dizendo que cobriu os nossos pecados. Ele cobriu a nossa vergonha, e por meio do derramamento do seu sangue, por meio do seu sacrifício, somos adotados como filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Romanos 1, versículos 6 e 7 dizem: para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Mais uma vez, a Bíblia diz: nele, em Cristo, fomos redimidos. Isso significa que a pena pelo nosso pecado foi paga na cruz. E minha última passagem bíblica é Efésios 1, versículo 13. Diz: nele também vocês creram, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Nele, tendo crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos amigos, a partir desses poucos versículos que li, vocês percebem o que Deus fez por nós? Ele nos abençoou, ele nos escolheu. Ele nos adotou como seus filhos. Ele nos aceitou e nos redimiu. E como se isso não bastasse, Deus foi além e nos selou com o Espírito Santo. Como somos ricos no Senhor. Com tudo o que aprendemos em Efésios 1 em mente, expressemos nossa gratidão a Deus por sua amorosa bondade para conosco. Querido Pai Celestial, as palavras não conseguem expressar o quanto somos gratos por sua bondade, por seu amor e por sua misericórdia. Mestre, sua palavra nos diz que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou para sair do mundo e sermos separados. O Senhor nos chamou para viver vidas que o honrem, vidas que o sirvam e o agradem. Portanto, Pai, nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude. Dê-nos a graça e a força para que não nos conformemos com este mundo, para que não nos apeguemos aos valores superficiais e aos costumes deste mundo. Mas ajude-nos, Senhor, a sermos transformados. Ajude-nos a sermos mudados e renovados em nossas mentes. Deus, nós te agradecemos por nos fazer teus filhos. Nós nos apegamos à tua palavra em 1 Pedro 2, versículo 9, onde diz: mas vocês não são assim, pois são povo escolhido. Vocês são sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo de Deus. Como resultado, vocês podem mostrar aos outros a bondade de Deus, pois Ele os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, por seres um pai para os órfãos. Obrigado por seres o nosso portador. Deus, se não fosse por ti, onde estaríamos? Nós te louvamos, Deus, porque mesmo em tua majestade e tua justiça, tu ainda cuidas de nós, tu ainda nos perdoas vez após vez, mesmo quando caímos repetidamente. Deus, nós te agradecemos por tamanha misericórdia. E Senhor, oramos para que o Espírito Santo coloque em nossos corações o entendimento de que jamais seremos vitoriosos nesta vida se não estivermos em Cristo. Mateus 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, dinheiro, posses, fama, status ou qualquer coisa que seja mais valorizada do que o Senhor. Senhor, neste momento declaramos que só Tu és o nosso único e verdadeiro Senhor. Tu és o nosso líder. De fato, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. A luz e as trevas não se misturam. E assim, Pai, escolhemos permanecer firmes e seguir a luz de Cristo. Entregamo-nos a Ti.
Senhor Jesus. E o nosso sincero pedido é que o Espírito Santo opere em nossos corações, que ele opere em nossas mentes, para que tenhamos o tipo de compromisso que diz: não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade é tudo o que importa. Verdadeiramente, Pai, não se trata dos meus desejos, não se trata dos meus sentimentos, mas sim de ti, Senhor Jesus. Espírito Santo, dá-nos um coração tão comprometido com o Senhor que esteja disposto a crucificar a carne com suas paixões e desejos. Ajuda-nos a carregar a nossa cruz, Senhor Jesus. A tua palavra em Mateus 5, versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em ti, Pai, serei saciado em ti. Rei Jesus, serei nutrido pela tua bondade. Pai, oro para que o Espírito Santo me ajude, para que o Espírito Santo me fortaleça, que fortaleça a minha fé. A Bíblia diz em Isaías 53, versículos 3 a 5: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem as pessoas escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós o tínhamos em baixa estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por ele e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Que Deus te abençoe. Amém.